Olá, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui conectado com a gente no seu Pega a Lição. E como você pode ver, a gente está em cenário novo, num clima diferente, na lição 7 dessa lição que tem sido maravilhosa. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Fala galera, que bom que você está aqui com a gente nesse sábado à tarde. Como você sabe, eu sempre recebo aqui pessoas muito especiais e hoje eu estou recebendo um time aqui, um time de ouro, que é o time da comunicação da Associação Paulista Central. E eu estou com os meus amigos aqui. Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Opa, que bom ter vocês aqui com a gente. Time da comunicação, você que está em casa não sabe, eles são responsáveis por toda essa estrutura que você assiste todo sábado aqui. E eu vou começar falando com o capitão do time, pastor Danilo Terrão, nosso departamental de comunicação. Como é que você está, pastor? Tudo bem, pastor Gabriel? Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, né? É sempre um prazer e agradeço a oportunidade de, dessa vez, trazer parte da nossa equipe, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, do lado do pastor Gabriel, você está vendo aí a Monize, ela é nossa jornalista aqui da PAC, também cuida das redes sociais. E temos aqui o Lucas Abrão, que é o nosso designer, que faz essas artes aí. Eu falo que ele é um menino arteiro, né? Ele não gosta muito disso. Mas E olha só, gente, eu gostaria muito de ter aqui uma outra pessoa que faz parte do nosso time, que é o Eduardo Valiante. Mas sim. ele está sempre nos bastidores, ele faz as captação de som e etc. Então, algum dia, quem sabe, né, pastor Gabriel? A gente traz ele aí, mas por enquanto se contentam aí com a nossa equipe que está aqui, a Moniz e o Lucas. Vai ser uma benção com vocês. Pastor Danilo, já tem um trato com ele está lá atrás do som agora. Que no próximo podcast, você de casa, você vai saber uma novidade que vai sair daqui a pouco. Um outro podcast que não vai ser sobre a lição, vai ser sobre outros temas. Já temos um acerto e ele estará conosco. Aí é show. Já está combinado já. Ele sabe disso. Ele está ouvindo lá, ele sabe disso. Beleza. Mas, pastor, essa arte aqui foi feita pelo Lucas, não é isso? Essa arte que o pessoal tá vendo aí do Pega a Lição aqui, foi você que fez, né, Lucão? Exatamente, essa arte, a placa que vocês estão vendo, as camisetas. Ah, não, hoje a gente não tá com a camiseta aqui, mas tem um monte de camiseta. Sim, um sim, monte é de verdade. material. No próximo a gente vai estar com a camisa. É isso aí. E é legal vocês prestarem atenção aí, pessoal, que ó, tem uma lição ali, né? E ela vai se encaixando. Então a ideia que a gente pensou, né? Pega a lição, ter esse trocadilho aí de você pegar a visão, pegar a lição e encaixar as ideias da lição aí de uma forma que a gente vai conversando. E acho que na outra temporada a gente já esteve aqui com vocês. Foi muito bacana. A minha mãe assistiu, eu não tive coragem de assistir. Olha aí. Por que você não assistiu? Foi da hora. Eu não consegui me assistir. Nossa, não, ó, vamos editar essa parte. Você que tá em casa, não escuta o Lucas, é pra assistir, vem com a gente, vai ser bem. Continua aí, Lucão, vai lá. Então é isso, é encaixando as ideias, né? Criativo, achei. Muito bom. Gostou? Que bacana, né? Show. E você, Moniz, você é a jornalista do time, então? E exatamente, estou aí, né, para somar também com o pessoal, jornalista e cuido das redes sociais. Ah, Tá que sendo bacana. uma boa experiência aí. Comecei esse ano com o pessoal, galera animada. Sim. E é um privilégio também estar aqui com vocês. Que bacana, mas é você que fica lá, a gente vê, termina as programações, vocês estão lá gravando, é você que fica na frente das câmeras falando o que foi a programação, não é isso? É isso aí, pegar as fontes lá, não vai embora que a gente tem entrevista, hein? Volta aqui e tal. Que bacana. E galera, além desse time que tem vocês aqui, tem o Du que tá lá atrás, tem o Bruno que sempre ajuda, tem o Daniel das edições também, tem o Matheus, não é isso? Uma galera Tem o aí. David tem também, o David, tem uns agregados aí que trabalham O na Yuri, que comunicação, faz as né? fotos aí também. Um abraço pro Yuri aí. Que bacana. Não, que legal então, gente. É muito bom estar recebendo vocês aqui, mas antes da gente continuar e começar o estudo da lição, o pessoal sempre pergunta, né, pastor Danilo? A gente sabe, eu somos casados, mas Lucão, namorando, solteiro, tá? E aí? Estou namorando, muito feliz, há 1 ano e 4 meses. Isso é vai importante, casar, ó. Vai casar, vai casar. se Deus quiser. Eu acho que a sua namorada vai assistir, porque ela tem alguma identidade com o departamento de jovens aqui. Exato. A Bruna, que é a secretária, sua secretária. Sim, sim. Sofre muito aí. Um beijo pra ela, de novo, né? Na outra temporada já mandei um beijo. E também um beijo pra minha mãe, que assistiu o podcast inteiro. E é isso. Que bacana. E você, Moniz, solteira, namorando, noiva, como é que tá aí o coração? Solteira. Tá solteira, que bacana. Mandar um Mas... abraço pros meus pais. Ah, manda um abraço pros seus pais, bacana. Manda um abraço pros seus pais ali falando pra aquela câmera e já diz o teu Insta ali pra galera também, só pra, assim, né? Rolar um contatinho, de Vai repente, que, alguma né? coisa, né? Vai que tem casar entre cristão mesmo, coisa boa, né? Vai lá, Moniz. Meu arroba é _, Monize com 3 E's e S. Olha aí. Mas eu quero mandar um abraço pros meus pais, um beijo pra eles. Estão lá em Minas Gerais, longe, saudades. Gente boa, seus boa. pais. Minha mãe, Mônica, e meu pai, Gleidson. Um beijo, amo vocês. Olha aí que Eu bacana. também quero mandar um beijo pra minha esposa. Sim. Eu sou casado, mas geralmente não é só sim. pra namorada que manda beijo. Sim, né? claro que Pra não. minha esposa Marta, um beijo pro meu filho Samuel.
Olha só que isso maravilha. aí, fofos. No meio desse monte de beijos aqui, amor, amo você. Isso Valeu, tamo junto. Vamos lá. Se Bacana. você não mandasse, ia ficar ruim, Ia né? ficar ruim, Pô, não ia poder pastor. ficar assim. Então, mas galera, é o seguinte, antes da gente continuar aqui, vou te fazer um pedido agora. Curte as nossas redes que estão aparecendo aqui embaixo. O Daniel já colocou aqui, @jovensapac, tá legal? No Instagram, no Facebook, no TikTok, @GabrielGmanuel no Instagram, no Facebook, no TikTok. E por favor, bendito, deixa Deus tocar no teu coração e se inscreve no canal da Associação Paulista Central e clica no sininho para você receber as notificações dos nossos programas aqui, que são preparados com todo carinho para abençoar a tua vida, tá legal? E antes da gente iniciar, então, nós vamos agora ter uma oração para nós estudarmos essa lição que tá tão poderosa. Moniz, você ora pra gente? Oro, vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui para falar sobre a Tua palavra, Pai. Nos ajude aqui, nesse bate-papo, podermos sair daqui melhor do que entramos e aprender coisas entre amigos e irmãos. Amém. Isso é o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Monize. Muito bem, galera, vocês viram, nós estamos chegando na lição 7, adorando o Criador. Né? E aí começou com uma tirinha até muito comum pra gente, a gente comentava aqui um pouco antes nos bastidores aqui, né? Que essa tirinha vem tratando de coisas bem comuns que nós estamos acostumados. Você vê aí Cristo no céu, Cristo criando o homem, daqui a pouco ele nascendo, vindo na cruz e voltando para nos buscar. Nada de novidade para quem já está acostumado com a história bíblica, né? Mas qual foi a primeira opinião de vocês com relação a essa tirinha aí? Então, uma coisa que eu já observo assim é o paralelo que faz entre a criação do mundo e Jesus como vindo morrer por nós, né? E depois voltando. Então, ele pegou esses momentos chaves que não são totalmente aleatórios, né? E a lição vai falar muito sobre isso, né? Esse paralelo entre o Criador e aquele também que morre por nós, que veio para nos salvar. Criador e Redentor, né? Aparece nessa tirinha esse paralelo, como você falou, né, Lucas? A gente vê aqui Jesus entronizado, ele como agente da criação, mas também ele dando a vida por nós, ressuscitando, voltando para o céu. O tema de hoje é power. Forte, né? Excelente. É forte, poderoso aí, né? E você, Moniz, curtiu essa tirinha, vendo ali Cristo como Criador, como Redentor? Qual foi a tua primeira impressão? Gostei muito, achei que foi bem, assim, criativo, né? E trata vários temas da lição, que ela vai tratando todos isso, como vocês comentaram, e vem várias partezinhas. Cristo, nosso Redentor, Cristo adorando Ele, né? Sim. E bem intimista também ali da gente. Ele está em todos os momentos ali, desde a criação até a morte de Jesus. Muito bacana vocês falarem isso, porque a gente percebe uma coisa. A lição quis restaurar, né, um conceito que tem ficado para trás. No século XXI, você falar que você é criacionista ou que você crê num Deus que criou, é algo que é meio assim, as pessoas olham e você, esse aí é um crentão, esse aí, quem sabe, é um fundamentalista da Bíblia, não é um cara moderno, não é um cara estudado. Mas a lição vem trazendo um conceito de que aquele Cristo que as religiões tanto pregam, que morreu na cruz, foi ele mesmo que nos criou. E vocês concordam com isso? É claro. Mas é interessante, né, pastor Gabriel? A gente vive num mundo pós-moderno, onde tudo é relativo, né? Então, há espaço para todo tipo de argumento. Então, tudo que se tem para se falar, há alguém para ouvir. E quando a gente fala sobre um Deus criador, eu acho que foi um pouco mais... Houve mais discriminação, digamos assim, há alguns anos atrás. Hoje em dia, tem muita gente que crê no design inteligente, etc. Não atribui isso ao nosso Deus, o Deus da Bíblia. Há pessoas que acreditam de várias formas na criação, como, por exemplo, algum outro ser ciente, algum outro ser poderoso e tal, ou então alguém capaz de gerar uma molécula, etc. Enfim, tem muitos argumentos hoje, mas que são de um design inteligente. O fato é que nós, que cremos na palavra de Deus, sabemos que existe um Deus criador e que o fato de Deus ser criador tem tudo a ver também com quem ele é, né? Na Bíblia, a primeira coisa que aparece é a revelação desse Deus criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia já apresenta o caráter de Deus, quem ele é. E por isso ele é digno de adoração, porque ele é o Criador. Então, a gente adora a Deus por quem ele é. Ele é o Criador, ponto final. E a gente louva ele pelo que ele fez. Então, a lição ela vai falar bastante sobre isso, né? É de um Deus criador e de um Deus redentor. Um Deus que nós temos que adorar porque ele é criador, porque ele é redentor, e louvá-lo por tudo que ele fez.
Muito bacana esse conceito, né? O Cristo que criou é o mesmo que salvou, né? Isso só é uma extensão do amor que ele já tinha quando estava na terra nos criando, né? E é bacana agora que a gente percebe uma coisa, pessoal. Quando fala que Deus criou, para mim existe uma dificuldade. No português vocês devem ver isso. Quando a gente lidar com a língua portuguesa, você fala assim, eu estou criando um cachorro. Você está criando um cachorro, você está cuidando dele. Né? Educando, cuidando das necessidades básicas dele, dando asilo, dando tudo para ele. Mas você não criou. Porque, na verdade, quando fala aqui no verbo hebraico, aqui, criou, Deus criou, o bará, Deus cria do nada, não é isso? É diferente. Ele vem do nada, não tem nada, e simplesmente ele gera vida. E que poder é esse, que Deus criador é esse que pode gerar vida, gerar todo o universo? É incrível quando você vê agora nas mãos de Deus a preparação para que a Terra saia. E quando a Terra sai, ela sai, você falou do design inteligente, ela sai totalmente preparada, desenhada, né, para que os seres humanos possam viver nela. E não é incrível? O que vocês acham quando olham para a Terra e percebem toda essa maravilha da criação? Eu acredito que fala muito sobre quem ele é, que foi o que o pastor falou. Mostra que ele é um Deus, além de ser um Deus salvador, um Deus que ama, um Deus que, né, conduz, ele é um Deus também organizado e que pensou todo o processo da criação. Não foi algo que planejou. Não foi algo que, não, pronto, aconteceu. Não, ele planejou. Tanto que a criação é feita em dias. No primeiro dia, os céus e a terra, no segundo dia, e viu que era bom. Então, isso eu acho que é bem interessante. A organização, o planejamento que ele traz. Sim. E mostra um pouco até do como a gente foi proposital. Fomos criados propositalmente. Não só nós, mas toda a criação em si. Não, e é fantástico você olhar para a linha do tempo da criação, né? Uhum. Quando você olha ali, você vê esse Deus que planeja, né? Uhum. Você vê um Deus que cuida. Então, você tem ele organizando o caos, né? A terra era sem forma e vazia. E aí, Deus vai lá e ele começa a criar as coisas. E aí, ele organiza, né? Faz ali no primeiro dia, haja luz, houve luz. No segundo dia, ele vai organizar as coisas, né? Ele faz ali o que a Bíblia chama de firmamento, né? A atmosfera. Ele separa a porção seca das águas, né? Dos rios, etc. Ele vai preparando todo o ambiente para a vida, né? Aí, no terceiro dia, ele cria a vegetação. No quarto dia, o sol, as estrelas, etc. No quinto dia, aí começa a povoar a terra, né? Com os seres viventes ali do mar, dos céus, e aí no sexto dia, os mamíferos e o ser humano. Então, Deus planeja tudo, não é do nada, assim, vou criar o ser humano primeiro porque é a coisa mais perfeita que eu vou fazer. Não, por último é o ser humano. Antes ele deixa um planeta todo perfeito preparado para receber a vida. Então, é extraordinário olhar para esse Deus maravilhoso. Exatamente. Tem 2 pontos dentro de tudo isso que eu acho bem interessante, que o primeiro é a singularidade do nosso Deus. Como ele é diferente de qualquer outra divindade abstrata que o ser humano já tenha produzido de forma artificial. É o único ser que já foi pensado pela humanidade que é realmente onipotente, onisciente e onipresente. Então, o fato dele ter criado tudo, dele ter esse poder infinito, às vezes não passa na cabeça de quem fica criticando aquele Deus que às vezes não é algo feito pela mídia, né? Tem muita gente que critica, né? Deus não pode ser esse vovozinho com a barba. E não é isso que a gente acredita também, né? A gente acredita em um ser que é transcendente a tudo. Então eu acho isso muito interessante quando a gente para pensar realmente na natureza de Deus, né? Como ser onipotente, onipresente e onisciente. E outra coisa que eu acho muito legal, e eu acho que a tirinha e a primeira parte falam um pouco disso aqui na lição, é que essa figura é Jesus. Né? Essa figura criadora é Jesus. É o mesmo ser que depois veio e morreu. Ele esteve no momento da criação de tudo. Uma das coisas que mais assim, me deixa chocado dentro de tudo isso é que ele sabia de tudo. Deus é onisciente, ele sabe de tudo que vai acontecer também. Então, enquanto ele criava a gente, de certa forma já era um ato de sacrifício dele. Né? Uau, porque ele sabia, eu vou ter que me sacrificar por esse povo que eu estou criando agora um dia. Então, ao criar, ele já estava teoricamente se sacrificando. Sim. E esse é um pensamento muito forte, né, Lucas, que demonstra o amor de Deus mesmo já na criação, né? Já sabia do sacrifício, muito profundo, né? E por isso que João fala, né? O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação dos séculos.
E pegando aqui o texto de João, pastor Danilo, vou até aproveitar você que está em casa, quiser abrir a sua Bíblia, no texto de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a gente vai encontrar algo muito interessante, que a Bíblia diz assim, coloca aí para eles, Daniel, por favor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo é ali uma pedra de toque para a criação. Sem ele, não haveria criação. Então, o ponto inicial da criação, o start da criação, é o próprio Criador. E isso é fantástico agora, porque quando a gente para pensar, né? Estava vendo a lição e eu estava pensando o seguinte, eu estudei a lição esses dias, aí estou em casa, saí para dar uma caminhada, comecei a olhar a imensidão do céu e a imensidão das estrelas. Ultimamente eu tenho conversado muito sobre estrelas com alguns amigos, inclusive o pastor Danilo, e comecei a olhar as estrelas no céu, olhando e caminhando e pensando, cara, quanto espaço, quanta distância, o sol, lua, quanto poder, quanta grandiosidade, e a gente vê que Deus ele é imenso, é infinito e ao mesmo tempo ele se preocupa com o ser finito e pequeno que somos nós, né? Ao ponto dele planejar, dele cuidar, dele dar todas as condições, dele dar todas as formas para você ficar bem. E ainda quando a gente errou, veio salvar a gente. Isso é fantástico, não é? Fantástico. Isso é extraordinário. E a gente conta o seguinte, meninos, agora. Queria jogar essa... Eu sempre digo que tem umas pimentinhas. Esqueci de trazer. O quê? O saleiro. O saleiro. Pra você. Tá Ele sempre fala assim, ó. Eu vou colocar uma pimenta aqui. Ele sempre fala, eu vou trazer da próxima. Na próxima você traz aí. Eu queria trazer agora uma pimentinha pra gente começar a discutir aqui, pra gente começar a pensar, tá legal? Que é o seguinte, a gente fala tanto sobre um Deus criador e sobre um Deus redentor. Hoje, a ideia de um Deus redentor, um Cristo na cruz, ela é mais aceita do que de um Deus criador, porque já existem religiões que creem e aceitam que a Terra surgiu de um fenômeno e Deus nos salvou. Então, eles não creem no poder de Deus. Evolucionismo teísta. Exatamente, é o evolucionismo teísta. E agora eu quero jogar uma pimentinha para vocês aqui. Diante de um plano da redenção, é possível nós comprovarmos a criação? Nossa, que pergunta difícil, hein, Nossa. gente? E aí? Filosófica. Até rima, você viu? Não. Plano da redenção. É uma pimentinha, vocês são um time de comunicação super inteligentes. Eu tô ligado que vocês conseguem, vamos lá. Então, o Então pessoal vamos de dar a bola casa pro nosso tá chefe. querendo assistir, saber. Então, por favor. Obrigado, viu, Manice? Não, gente, olha, eu vou fazer uma reflexão aqui, pastor Gabriel. O que é mais importante diante dessa sua pergunta? Certo. Tá? O que é mais importante? Eu ser criado ou ser redimido? É uma boa pergunta essa sua. Nossa. Porque Mas jogou outra pergunta Jogou, pra você, viu, né? Você viu que tá uma alfinetada Pimenta. pra lá e pra cá, né? Isso aí, aquelas pimentas. Mas o sal e a também. pimenta lá. Porque, gente, olha só. Se eu creio que eu fui criado por Deus, eu também tenho que entender que eu fui redimido por Ele. Porque eu fui criado por Deus, mas quando eu vejo na Bíblia que houve toda a crise, né, a queda do ser humano, eu entendo que o pecado entrou nesse mundo. E quando o pecado entrou nesse mundo, esse mesmo Deus, na Bíblia, se revela como alguém que me redimiu. Entende? Então, na Bíblia, é igualmente importante entender que eu fui criado e também redimido. Porque o mesmo Deus se criou, como o Lucas bem falou aqui, com as suas mãos moldou o nosso ser, é também o Deus que cravou as suas mãos na cruz do Calvário para morrer em meu lugar. Então, na Bíblia, é igualmente importante eu entender que fui criado e redimido, porque o mesmo Deus fez essas obras em mim. Muito bacana, pastor Danilo, isso que você falou aqui agora, porque então aquele Deus que me criou é o mesmo que me redimiu, o amor que me gerou é o mesmo que me salvou. Olha, até rimou essa daqui, né? Uau! Fazer uma batalha de rima já. É uma batalha, daqui a pouco a gente faz uma dessas, né? E agora a gente percebe o seguinte, pessoal, então. Esse Cristo que nos amou e nos planejou e nos criou é aquele que nos amou a ponto de dar a sua vida. Então, se eu nego a criação, eu também acabo negando a redenção. Porque o mesmo amor que me salva é o amor que me criou, não é isso? E agora a gente percebe uma coisa aqui, pessoal. Tem dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês aqui, que é bem bacana. O pessoal de casa deve estar se perguntando. A lição tratou de dois conceitos interessantes. Transcendência e imanência de Deus. Como é que a gente pode transcrever agora, dizer para o pessoal de casa, explicar isso em palavras claras agora, como que um Deus que ele é tão grande, tão infinito, quando você olha para o universo, você vê um Deus tão maravilhoso, gigante, que se faz tão presente na vida de seres tão pequenos, tão simples como nós. O que vocês me dizem sobre transcendência e imanência? Transcendência, como a lição explicou, ele fala um pouco, né, sobre a ideia de que
Deus está além, acima, e toda aquela grandiosidade, todo aquele poder que ele tem, o criador do universo, do mundo todo. E a gente, às vezes, se pega pensando, nossa, Deus, ele é muito grande, muito gigantesco. E, às vezes, até, nossa, distante da gente, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Ou, às vezes, até alguma situação que acontece, nossa, eu não vou falar com Deus sobre isso, porque é um negócio bobo, é um negócio besta. Ele nem vai se preocupar com isso. Ele tem tanta coisa para fazer, tantas dificuldades de outras pessoas que ele tem que se preocupar e outras coisas no universo que tem acontecido. Então, ele não vai se preocupar com isso. Mas aí vem a imanência, que mostra que, na verdade, o mesmo momento, na mesma situação, na mesma circunstância que Deus ele é transcendência, né? Que ele tem a transcendência ali, ele também é imanente, ele também é presente, ele também é íntimo, ele se preocupa nos pequenos detalhes, com as nossas dificuldades, nossos anseios, nossas escolhas, enfim, ele também é próximo ali, ele está no nosso dia a dia, íntimo nosso. E isso é muito bom, porque conforta e nos mostra que a gente tem alguém com quem contar, né? E relembrar o nosso propósito também. Que bacana essa definição. Gostei bastante, Monize. Muito bacana. Então, o Deus que é imenso, que é gigante, se faz presente e íntimo do ser humano ao ponto de se preocupar e cuidar da gente. Exatamente. É isso. Perto de nós. Pastor Gabriel, talvez alguém esteja perguntando, né? Mas como assim? Transcendente, imanente e tal. Como é que a gente chega a esse ponto de se referir a Deus com essas palavras? São os atributos dele, né? Então, por exemplo, quais são os atributos transcendentes de Deus? O Bará, né? Que você falou, pastor Gabriel. No princípio criou Deus a terra. Do nada ele fez. Esse princípio criativo, esse poder criativo, só ele tem. Entendeu? É algo transcendente. Então, o poder de criar do nada. Transcendência pura, né? Agora, tem atributos de Deus, que são os atributos imanentes, que nós também... Ele é tão, assim, extraordinário que ele permite a gente compartilhar desses atributos. Por exemplo, o amor. O amor é um atributo de Deus, certo? Uhum. A Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, o amor é um atributo transcendente ou imanente? É imanente. Por quê? Porque a gente pode também experimentar o amor de Deus de várias formas, né? Se relacionando com ele, mas também se relacionando com as pessoas ao meu redor. Por exemplo, eu amo meu filho de uma forma que eu nunca achei que amaria alguém. Entendeu? É uma forma diferente. Eu acho que agora eu entendo como que é o amor de Deus. Quando a gente fala assim, pai querido, né? Deus é um pai. Agora eu posso dizer isso, porque eu estou experimentando algo que Deus também vivencia. Uhum. Então, esse atributo imanente, Deus permite que a gente sinta. E a gente sente isso com ele também, como você disse, né, Monize? Ele cuida, ele está com a gente, entende nossas dores, nossas aflições, sorri com a gente, chora com a gente. Então, é extraordinário pensar que o mesmo Deus que criou o universo se preocupa com o Danilo Terrão, o indivíduo Danilo. A lição fala, e eu achei bem forte dentro da terça, eu acho que foi assim, a frase mais forte da lição inteira, dessa lição. Que no momento em que o papel criador de Jesus é diminuído, o seu papel como redentor também passa a ser questionado. Eu achei muito forte isso, porque eu estava comentando com o pastor Danilo esses dias também, que a gente percebe assim, em diversas regiões do mundo que tem um ciclo, né? De credulidade, às vezes cega, como foi na Europa, um tempo atrás, né? E aí depois isso cria uma visão às vezes errada de Deus, que faz às vezes as pessoas duvidarem da existência dele. E aí cai num momento secular e depois acontece alguma coisa, às vezes uma catástrofe, alguma coisa, e as pessoas voltam para Deus. Então a gente vê a Europa numa fase, os Estados Unidos em outra fase. Os Estados Unidos ele não é tão ateu quanto a Europa, né? É bem menos, sim, mas é mais ateu do que o Brasil. Uhum. Então tudo isso para chegar no ponto de que a gente aqui é muito cristão. O Brasil, essa questão do ateísmo no Brasil chega a ser ridicularizado muitas vezes, a pessoa que não acredita em Deus, né? A maioria dos brasileiros acredita em Deus e acredita que ele criou o mundo. A maioria dos brasileiros. E isso mostra nesse ciclo, né, que a gente vai avançando nisso. Há pouco tempo atrás, né, você não ouvia falar de uma pessoa que fosse ateu. Isso vai surgindo, vai surgindo. E o problema disso é o que está na lição, né? Que com o tempo a gente vai desacreditando que ele é o Criador
isso vai se mostrando no fato de que a gente não acredita que ele também nos redimiu. E é a parte do redimiu que impacta no nosso comportamento, né? Se eu não acredito que Deus existe, talvez meu comportamento não mude tanto assim. Mas se eu não acredito que ele me salvou, é muito mais drástico no meu comportamento, né? E é aí que a gente vê as coisas mudando na sociedade e mudando nas pessoas, né? E a sociedade se tornando mais secular e vários problemas surgindo. É bacana que quando a gente pega esses conceitos que vocês estão falando aqui, a gente junta tudo isso na imagem de um Deus criador que deve ser adorado. E isso bate com os dois conceitos que a gente trabalhou agora, de transcendência e imanência, né? Porque quando eu rejeito o meu Deus criador, logo eu também vou rejeitá-lo como aquele que me redimiu. Logo eu também não aceito que um Deus que é tão grande me ama e se importa comigo e cuida de mim. E é curioso que agora que nos países que nós temos essas pessoas que não creem nesse Deus que nos redimiu, que nos criou e que nos ama, nós temos um índice de ateísmo crescendo, mas nós também temos outros índices crescendo, altos índices de depressão, de suicídio, porque quando a pessoa se deixa Deus de lado, ela perde sentido e propósito. Agora, quando ela encontra Deus e coloca Deus dentro do coração e aceita que esse Deus que é gigante, que criou tudo, que me ama, que me redimiu, ele também me salvou e ele faz parte da minha vida, é um Deus imanente que está comigo, e eu começo a adorá-lo, minha vida ganha sentido, propósito e razão, né? E, pastor Gabriel, isso é muito importante que você está falando, porque é o seguinte, a filosofia ela nasce para responder 3 perguntas. De onde eu vim, qual é o meu propósito aqui, para onde eu vou? E passaram já milhares de anos, desde Aristóteles e tantos outros aí, que tentaram trazer respostas para essas perguntas e sempre existe alguma questão, fica ali um ponto de interrogação para uma coisa ou outra. E aí vai se adapta uma coisa aqui, outra ali, vai se trazendo outras, se desdobrando outros argumentos sobre cada um tipo de filosofia. Mas o fato é o seguinte, gente, a Bíblia responde essas 3 perguntas. E ela responde essas 3 perguntas através desse Deus, que é Criador e Redentor. Então, quando eu entendo que eu sou uma criatura, que Deus criou esse mundo, eu sei de onde eu vim. Eu tenho origem, entendeu? E quando eu entendo que o meu propósito nessa terra aqui, ele está ligado ao que Deus fez por mim, que ele em breve voltará, e que o meu dever é pregar e viver o Evangelho aqui nesse mundo, eu sei para onde eu vou, que é viver a eternidade com Jesus. Então, é o que a Bíblia me ensina. Então, ela responde essas 3 perguntas. E quando a gente entende essas 3 perguntas à luz da palavra de Deus, como o pastor Gabriel estava falando aqui, eu posso ficar triste nesse mundo? Posso. A gente vive num mundo de pecado, eu vou ficar triste, mas eu tenho esperança. Eu posso ter desilusões nesse mundo? Eu posso, porque esse mundo é cheio de desilusões. Mas eu tenho esperança, porque eu tenho origem, eu sei meu propósito e eu sei também para onde eu vou. Então, é muito importante entender como esse Deus é maravilhoso, como ele se faz presente na nossa vida e acreditar em Deus. E aí a gente vai de encontro ao centro da guerra, né? Porque agora quando Satanás ele ataca a imagem de um Deus criador, Nossa, ele também ataca agora esse Deus que deve ser adorado. Exatamente. E o centro do grande conflito está em torno da adoração, né? Perfeito. Então agora quando a gente olha assim para esse Deus que é criador e que deve ser adorado, eu percebo que ele ser imanente está na minha vida faz parte desse contexto de que eu vou viver agora na guerra e tem um lado. Eu vivo com Deus, adorando a Deus. E aqui vem um detalhe muito interessante que você me fez pensar esses dias, eu queria ouvir a opinião de vocês. A adoração não é aquilo que eu quero dar para Deus. A adoração é o que Deus espera de mim. E na palavra dele, ele determina como essa adoração deve ser. Só que no século XXI, num século que a foto mais tirada é a selfie, a adoração foi tirada de Deus e dada ao próprio ser humano. Vocês acham que isso tem que ver também com o conceito que nós estamos trabalhando aqui, de que as pessoas perderam esse respeito de um Deus criador, um Deus que redimiu e agora eu vivo em torno de mim mesmo? O que vocês acham? Essa é a característica da sociedade que a gente vive hoje, né? Onde não existe mais nada sagrado, não tem mais diferenciação de sagrado e profano, entendeu? Então, as pessoas hoje, elas olham para dentro de si, entendeu? É como se houvesse um Deus dentro da gente. E esse eu é que rege tudo o que eu faço. Então, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E se eu me deparo com alguma coisa, como a Bíblia, por exemplo, que vem confrontando o nosso eu, a Bíblia o tempo todo faz isso, ela confronta o nosso eu. Aí eu vou rejeitar algumas coisas que a Bíblia diz, porque eu vou aceitar só aquilo que está de acordo com o meu pensamento, porque no fim das contas o que vale é aplacar o meu desejo, as minhas vontades. Sim. Entendeu? Então, gente, isso aí começou, sabe aonde? Lá no céu. No céu. Né? Na guerra entre Lúcifer, Deus e Lúcifer. Porque a gente vê ali, né, em Isaías 14, a motivação dele.
Ele queria sentar no trono de Deus para ser adorado como Deus é. Sim. Só que ele nunca vai ser, gente, adorado como Deus é. Por quê? Porque o que dá direito de Deus ser adorado é o fato dele ser criador. Ele inspira a vida. Ele é vida. Ele empresta a vida. Então, por esse motivo, Deus deve ser adorado. E ninguém mais vai ser. Entende? Então, o inimigo de Deus quer tomar esse lugar, esse posto. E como o pastor Gabriel bem disse aqui, o centro do Apocalipse, o centro do grande conflito é a adoração. A grande pergunta é, talvez a quarta pergunta das 3 que eu falei ali, seria, quem eu vou adorar? Quem eu vou adorar? Em algum momento a gente vai ser confrontado com isso. Quem eu vou adorar? A Deus ou a inimigo de Deus? Porque nesse grande conflito entre o bem e o mal, não existe meio termo. Ou tô de um lado ou tô de outro. Exatamente. Né? E até, assim, eu não quero me delongar muito aqui, mas assim, gente, vivemos numa sociedade hoje onde isso não é mais aceito, né? Porque é tudo relativo. Então, não existe, não é preto e branco. Tem a área cinzenta ali, onde eu posso me posicionar. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu gosto de uma série chamada Star Wars, né? Uma série, então a galera conhece aí. Sim. O pessoal de casa quase nunca assistiu. Enfim, né? Mas vamos lá. Você, nos primeiros episódios dessa cronologia aí, dessa mitologia, você tem ali os Jedi contra os Sith. Os Jedi sempre usam ali o sabre verde ou azul, né? Se posicionam ao lado do bem, da verdade, roxo, da tem justiça. tem o roxo. Tem o roxo também. Sabre, pastor? Parece o sabre é uma espada de raios. E aí você tem os Sith, que eles são os inimigos lá, e eles prezam pelo caos, e eles usam espadas vermelhas e tal. Tem um personagem no meio disso tudo aí chamada Ahsoka Tano, que ela é tipo uma auxiliar de Jedi, essa aprendiz de Jedi. E aí ela se decepciona com o líder dela, e aí ela vê esse conflito acontecendo, ela decide então ficar no meio termo. Ela não quer um lado nem o outro, então o sabre dela é branco. Entendeu? Então, assim, só para colocar um parênteses aqui, gente, ó, a sociedade de hoje mostra que você não precisa escolher um caminho. Você pode andar no meio termo. Ficar de boa. Você não tem que se posicionar. E isso não é verdade, gente. Nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Ou você é do lado da luz ou das trevas. Não existe meio termo. Não existe em existe. cima do muro. E muitas vezes esse meio termo aí falso e pregado, né? É o você adorar a si mesmo. Né? Sim. Você tem que se valorizar, você tem que se cuidar, foca em você, né? Às vezes é nessa ideia, né? Não, ó, você não precisa ser satanista, né? Você não precisa adorar Satanás, você não precisa adorar Deus também, você pode adorar a si mesmo, cuidar da sua própria vida, se cuidar e esquecer completamente que Deus existe, né? Muitas vezes é essa a ideia que a gente vê, né? E que não é explícita, né? É uma Sim. coisa assim, bem assim, e o pessoal vai indo, vai se adorando e nem percebe que tá tirando as coisas de Deus ali em primeiro lugar. Não, mas aí que está a genialidade do inimigo de É a Deus. genialidade, é uma estratégia. É uma estratégia. Ele nunca vai aparecer assim como ele é e falar assim, me adorem. Ninguém vai fazer isso, entendeu? Tem alguns aí que dizem que faz, mas nem sabem o que estão falando, entendeu? Porque se ele se manifestasse como ele é, ninguém ia adorar o inimigo de Deus. Então ele faz o quê? Se disfarça. Ele se disfarça. Ele se coloca em posições assim onde a gente não percebe. E aí as pessoas vão tomando partido sem saber de que lado estão. E uma outra coisa também, pastor, que eu vejo é nesse mesmo contexto é o seguinte: quando as pessoas elas começam a se adorar, ou esse egoísmo todo, elas acabam esquecendo das coisas simples da adoração. E que fala no começo ali da lição, de como a gente tem que contemplar coisas que Deus fez, que Deus criou, como você estava falando no começo, né? Vendo as estrelas. É muito difícil hoje a gente parar para contemplar as coisas que Deus criou. Muito difícil. A gente passa despercebido. E por isso que existe tantos problemas hoje ambientais. Um dos maiores problemas que tem hoje no mundo são problemas ambientais. Porque o pessoal não está nem aí para a criação de Deus. Estão deixando de lado, estão distratando, não estão cuidando realmente das coisas que Deus criou, que são coisas extremamente importantes e estão ligadas a Ele como adorador. Então, se a gente não adora, não cuida, não se preocupa, não vê as coisas que Deus criou, como a gente vai poder adorar a Ele? Adorar o Criador, sendo que a gente não adora as
coisas que ele fez, né? E tem até uma frase aqui que eu separei do C.S. Lewis, que eu queria falar para vocês, que fala o seguinte... Olha aí, C.S. Lewis, Rapaz. rapaz. Jornalismo, Fundamento, rapaz. Daniel, você tem que pegar a cara que o Lucas fez agora. Mas vamos lá. Eu gosto do C.S. Lewis, eu sou fã. Fala o seguinte: nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Daniel, ali, né? coloca isso escrito aqui na tela pra gente, por favor. Show. Pega aí, coloca aí. C.S. Lewis, curti muito, bonito. Realmente a gente percebe Deus nas pequenas coisas, né? E como você falou, hoje a gente vive mais centrado nas pequenas telas do que nas coisas de Deus. E aqui eu tava pegando um pensamento, Paulo ele coloca que Cristo, para ele vir a essa terra, ele se esvaziou de si mesmo para se tornar um de nós e então morrer a morte de cruz. Mas Satanás no céu, Lúcifer, se encheu de si mesmo para então agredir a Deus, se tornar o inimigo de Deus. E trazendo essa estratégia para a terra, ele faz com que muitos de nós sejamos como? Nos enchendo de nós mesmos, da vaidade, do orgulho, da luxúria, de muitos prazeres que essa terra te oferece e deixando Deus de lado, quando na verdade a solução estaria em esvaziar meu coração do mundo e deixar meu coração preenchido por Deus. Que é isso que Cristo quer que a gente faça, né, pastor? Vocês foram falando da proximidade com Ele, da cruz, da adoração, e a gente percebe uma coisa, no final das contas, tudo isso, toda a natureza, toda a criação, é para Deus demonstrar o amor que Ele ainda tem por nós desde a criação. Que é o mesmo Deus que nos amou no princípio, que nos amou na cruz e que nos ama hoje. Mas que muitas vezes a gente está deixando Ele de lado, fora do nosso coração, deixando Ele para cá, para lá, e não estamos adorando Deus da maneira que deve ser adorado, que é se submeter a esse Deus. E quando a gente faz isso, né, quando a gente deixa de adorar a Deus, a gente perde, a gente se desconecta com a razão de existir do ser humano, né? O ser humano foi feito para adorar a Deus, simplesmente, né? E quão arriscado foi isso, né? Porque Deus já tinha lá os serafins, que são seres, né? Não sei se vocês já viram, mas aparece para mim direto assim no YouTube o anjo segundo a Bíblia real, e aí mostra como que seria esse anjo mesmo, né? Porque a gente tem essa imagem católica do anjo bonitinho, e o serafim era um ser glorioso, muito diferente daquilo que, né, quando você vê a descrição na Bíblia. Sim. E ele estava lá para adorar o tempo inteiro, a existência dele era 24 horas, todo o tempo, adorar a Deus, né, e dizer quem ele é. Sim. E a gente foi feito para isso também, foi feito para adorar a Deus, para amar a Ele e o nosso próximo. E para Ele foi um preço muito grande que Ele pagou, né? Para que a gente pudesse existir, né? Como a gente conversou antes, Ele pagou o preço de nos criar, né? Então a gente, no mínimo, tem que reconhecer isso através da adoração. Muito bem colocado, Lucas. Eu quero ler um texto aqui, porque a gente está falando de adoração, e hoje a gente tem muitas dificuldades quando a gente fala de adoração, que tem muitas pessoas que, não, eu estou adorando a Deus, mas tem que ser aquilo que me agrada e não que agrada a Deus, né? E muitas vezes na sociedade que nós vivemos, completamente humanista, que o ser humano é o centro, não é a vontade de Deus, mas é a minha, o que me agrada, que eu tenho que colocar adiante. E aí vem Jesus e ele fala o seguinte, depois de Jesus, na sua tentação, expulsar Satanás, ele coloca o seguinte em Mateus 4, versículo 10, na segunda metade do versículo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, o adorador, o único que deve ser adorado é Deus. Os cultos, todas as ações, orações, louvores, nada é em torno do ser humano, porque o ser humano não tem nada para ser adorado. Criatura. Né? O único que deve ser adorado é o Criador. E é curioso que agora, nessa sociedade, quando eu estou tirando Deus da posição de Criador, eu também estou tirando Deus da posição de ser adorado. E isso é uma agressão. Mas, amigos, a produção já me avisou aqui no ponto que já tá chegando a hora de terminar. Que pena, né, galera? Passou tão rápido, né? Pois é, passou tão rápido. Mas o pessoal de casa já sabe que quando vai chegando aqui no finalzinho, nós temos aquele recado final que nós temos que dar. E eu vou começar o recado final de hoje pela nossa digníssima jornalista que aqui está, Monize. Monize, fala direto para sua câmera lá. Qual o seu último recado para a galera da lição que você estudou essa semana conosco? Bom, eu vejo que o que eu tiro dessa lição, para mim, e para todos vocês que estão assistindo aí em casa, eu acho muito importante a gente relembrar e reafirmar o nosso propósito. Porque se a gente entende que Deus é o nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador, e como o pastor bem falou,
a gente entende qual que é o nosso propósito aqui na Terra, a gente também sabe como agir, que decisões tomar e como viver aqui nessa Terra. E tem uma frase que eu gosto muito e que me faz tomar decisões e viver aqui na Terra, que fala o seguinte, um pensamento, né? E depois a frase. O pensamento é o seguinte, a gente é como se fosse uma corda infinita. E o nosso tempo aqui nessa Terra, ele é pequeno, ele é curto, é só o comecinho da corda. É como se fosse uma corda infinita. E a nossa vida aqui na Terra é só um pedacinho dessa corda. Mas tudo que a gente for fazer nesse pedacinho da corda vai influenciar na eternidade e no final dessa corda, que é quando a gente for morar com Deus, no céu. Então, sempre relembrar, né? É algo que eu coloco ali no meu caderninho de anotação e para tomar as decisões eu penso muito nessa questão, que o tempo aqui na Terra, ele é curto, mas a eternidade não é. Muito bem colocado, jornalista é fera, né? Você joga aqui na hora, já desenrola ali, já faz o processo. Gostei, muito bem colocado, Moniz. Agora vamos falar com o pessoal do design. Então, Lucão, seu recado para nossa galera de casa. Pessoal, vou falar uma coisa aqui que é muito importante, que é o seguinte, a gente conversou muito aqui sobre criação, né? Você vai encontrar na sua faculdade, ou talvez aí na sua igreja mesmo, na sua família, pessoas que não acreditam em Deus. E eu queria fazer um pedido. Não fica brigando com essa pessoa. Não fica tentando convencer na marra que a sua opinião está certa. Fala a sua opinião, claro, não deixe de se manifestar. Mas se essa pessoa está com dificuldade em entender esse Deus que criou o mundo, mostra para ela o Deus que te salvou. E isso talvez possa ter mais efeito do que você tentar ficar brigando, ou brigando na rede social, brigando com as pessoas que são ateus. Então, essa dica aí que eu queria dar para o pessoal de casa, dentro do nosso assunto aí da lição. Obrigado, Lucão, nosso designer. Pastor Danilo Terrão, por favor, seu recado para o nosso pessoal de casa. Nossa, antes de dar o recado, vocês viram que a galera aqui é preparada, Pastor Gabriel. Eles são tops, O viu? pessoal da equipe de comunicação é fera. Fera. Tá aprovado? Tá aprovado, tá aprovado. Vamos trazer em outro episódio. A galera já escreveu aqui que é no episódio 9 que vocês estão de volta. Olha só. Olha, Então vamos que lá. legal. Chegou rápido para mim aqui no ponto. Aqui já. Gente, eu queria aproveitar esse momento, Pastor Gabriel, e você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo. Entenda uma coisa. Isaías capítulo 58, verso 2 diz assim, ó: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restaurador de veredas. O Adventismo ele nasceu, ele aconteceu no momento em que o darwinismo ganhava força, filosofias como a de Nietzsche colocavam Deus como morto e sepultado, e as igrejas eram seus sepulcros, o marxismo e etc. No meio dessas teologias, ideologias, filosofias que tentaram destruir Deus, Deus nos chamou para a gente mostrar que Ele está vivo e que Ele ainda é o Criador. Então, querido jovem, onde você estiver inserido, como o Lucas falou aqui, não brigue, mas creia, acredite, mostre esse Deus Criador para as pessoas. Defenda a verdade, porque isso é o nosso papel. A verdade que liberta, diz Jesus. E a verdade está na palavra de Deus, e ela revela Deus como Criador. Então, acredite nisso, que você vai cumprir esse chamado e ser um reparador de brechas onde você estiver. Muito bem falado, pastor Danilo. E o meu recado para você de casa é o seguinte: as obras da criação demonstram o amor de um Deus criador. As obras de Cristo em seu ministério demonstram o amor de um Deus salvador. E a cruz de Cristo demonstra a imensidão da graça que Ele usou para te alcançar e te salvar. O que significa que só depende de você aceitar esse Deus que te criou, te salvou e está voltando para te buscar. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma boa semana e lembre-se do seguinte: semana que vem a gente vai se ver aqui às 3 da tarde no sábado, no próximo Pega a Lição. Mas antes de terminar, pastor Danilo, abençoa a gente com uma oração. Senhor Deus e Pai, nosso Deus Criador, te adoramos porque o Senhor nos formou esse lindo planeta e esse universo. E cremos, Senhor Deus, que um dia o Senhor colocará um ponto final de uma vez por todas no pecado e veremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe todos que assistiram a este programa, que vão assistir em algum momento aí nessa próxima semana, que o Senhor tenha a tua mão poderosa sobre eles e que nós possamos crer no teu poder, na tua graça, no Deus Criador e Redentor. Por isso te louvamos e em nome de Jesus oramos. Amém.
Amém. Você já sabe, todo sábado à tarde, às 3 da tarde, nós estamos aqui com o Pega a Lição, o podcast que tem como proposta revolucionar a sua vida através da comunhão. Obrigado, amigos, por esse encontro. Foi fantástico ter vocês aqui. Até a próxima. E você de casa, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Um grande abraço. Valeu!